falar sobre a cura do oficial do filho do rei Herodes. Vai ser muito interessante. E ainda vamos falar sobre a cidade que não teve milagre. Não teve por quê? Porque não creu que Jesus era o Senhor, Jesus era o Messias. Então, vamos dedicar o primeiro bloco a falar primeiro sobre este milagre e vamos comparar com esta cidade sinistra. Muito bem. Bom, Jesus, ele vai passar a Páscoa em Jerusalém. Ali em Jerusalém ele vai purificar o templo. Então tem aquela situação complicada, Jesus com azorragues, expulsa os mercadores no templo, aquela coisa muito louca. E olha, era um momento que a cidade estava lotada. Aí Jesus falou, agora que é o melhor momento, para todo mundo entender a lição, né? Que aqui não é lugar de fazer comércio de oferta, porque eles pegavam, né, os animais que seriam sacrificados, maculados muitas vezes, né, davam um jeitinho assim, né, meio brasileiro, e aí mandava para o sacrifício. E a pessoa não tinha... Repetiam a venda também. Entrar por um lado e saia pelo outro. Meu Deus do céu, a baixaria era grande. Grande. Era grande. Então Jesus foi lá e falou, pode parar com a baixaria, que a oferta tem que ser sincera, tem que ter esforço. Bom, Bispo G, vamos começar lendo o capítulo 2 de João, que ele vai falar um pouquinho sobre a natureza de Jesus e também como ele entendia a natureza humana. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de alguém que lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Bispo G, como ele conhecia a natureza humana, ele sempre falava para não divulgar os milagres. Não fala para ninguém, fica para você isso. Mas não é estranho? Até os irmãos, assim, por que você não vai a público? Por que tudo é assim? Então, eu quero entender, bispo, eu acho que também quem está em casa quer entender. Por que Jesus falava isso? Parece muito estranho, né? Puxa, eu faço um milagre, é um sinal e não quero que isso percorra. Mas isso era o início, né? Era a caminhada do ministério de Jesus e não era o momento de o seguirem por causa dos sinais e prodígios. Ele vai até comentar isso. Vocês me seguem por causa dos sinais e dos prodígios. Mas ele estava já querendo dar uma fundamentação. Porque milagreiros deviam existir muitos, entre aspas. Porque um povo sofrido, como era o povo da Galileia. Então sempre ia aparecer um curandeiro, outro. E Jesus, de maneira nenhuma, como Filho de Deus, queria ser confundido com um curandeiro. Ele queria deixar um fundamento. E aí, então, ele, no início da sua caminhada, ele mantinha esse segredo, que era o segredo messiânico. Porque ele queria primeiro formar, instruir os discípulos e os outros, para depois a obra ser completa e não ter o comprometimento simplesmente de um curandeiro. Muitos estudiosos acreditam que 8 meses a 1 ano teve essa preparação de Jesus. Jesus não chegou já fazendo sinal. Teve um tempo em que ele esteve com alguns discípulos, que ele foi formando esses discípulos, foi passar a Páscoa em Jerusalém. E ali de Jerusalém, depois que ele conversa com Nicodemos e tudo mais, então veja aí no mapa, né, a região da Judéia, e ali em Jerusalém Jesus vai ter aquele encontro com Nicodemos, que era um grande mestre da lei, vai explicar tudo sobre o conceito de nascer de novo, renascer em Cristo. Muito bem. De lá, ele vai para a região da Samaria. Então, ele vai em direção à Galileia. No caminho, veja aí no mapa, está a região de Samaria. João 4 narra a conversa que ele vai ter com a mulher samaritana em Sicar, que fica ali, né, ali tem um poço de Jacó. Jesus traz revelações sobre a vida dela, acaba evangelizando toda aquela região. E da Samaria ele vai chegar à região da Galileia. Veja aí o mapa. Quando ele chega na Galileia, ele vai começar a realizar os seus sinais. Já tinha realizado o sinal em Caná, agora ele vai começar a agir em Cafarnaum, vai começar a agir nessa região e em Caná novamente. Nós vemos o primeiro grande sinal em Caná da Galileia, nós falamos na última aula, a transformação da água em vinho, e agora ele vai tratar novamente com um sinal muito diferente, agora com uma cura. Então, o primeiro sinal foi aquele milagre, um momento de necessidade de um casamento. Agora, ele vai realmente curar uma pessoa, vai realizar um milagre.
a libertação de uma enfermidade. Muito bem, então vamos ler este primeiro trecho no capítulo 4 de João. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Bispo G, Jesus já dá aí aquele coice assim, né, de leve, um tum, né? Ele já dá um coice falando assim, ó, vocês só estão aqui, galileus, por causa dos milagres, por causa dos sinais. Sinal que ele já tinha feito ali, já estava famoso, não é? Ele pode ter feito outros milagres, enfim, mas a Bíblia fala que era o segundo sinal dele. Então, enfim, ele pode ter realizado milagres, mas não foram considerados sinais. Mas ele afirma, galileus, vocês só estão aqui por causa do milagre. Aliás, nós vamos ver isso em João 6, na multiplicação dos pães. A hora que ele aperta, aí ele vê que realmente só estavam ali pelo milagre. Para comer, né? Para comer, para encher a pança, porque estavam nem aí, só os discípulos que ficaram. Agora, uma comparação interessante. Samaria. Os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus, por parte dos judeus. Porque os judeus, samaritano é sangue misturado, é sangue de judeu com estrangeiro, aquela situação da Síria, quando conquistou as 10 tribos do norte. Muito bem. Então tinha esse conflitinho cultural aí, social. Agora, os samaritanos creram em Jesus não por causa de milagre. Creram em Jesus por causa da palavra e das revelações. Então aí já começa a cutucada, Bispo G. Então, mas você vê, a transformação que houve naquela mulher, né, que ele ministra a mulher tinha um terror, aquela mulher, meu Deus. Eu brinco, eu acho que ela era sócia de coveiro, já tinha enterrado 5 maridos e o sexto não queria nem casar, que não queria ser o próximo, né? Meu Deus do céu. Mas era uma mulher problemática. Mas quando ela chega na aldeia e começa a falar de Jesus, e eles veem a transformação da água para o vinho, a transformação na essência, é que aí fica muito claro o discurso. Então, não é por aquilo que ele fez, é pelo que nós estamos vendo, que ela está falando. Ela foi transformada. A fama de viúva negra daquela mulher devia ser terrível, né? Agora, olho para ela, meu, o que está acontecendo com essa mulher? Agora, pela palavra, pelo testemunho, muito diferente dos galileus. E olha que Jesus vai dedicar muito tempo na Galiléia, quase 2 anos, que ele vai exercer o seu ministério ali na Galiléia. Eu quero até dar um toque, é engraçado essa questão de incredulidade, porque lá em João 20, depois que Jesus ressuscita, ele dá uma cutucada em Tomé e fala assim, ó, bem-aventurados os que não viram e creram. Não é? É verdade. É uma alusão muito interessante aos samaritanos, porque eles não viram ali sinais, assim, milagres, coisas desse gênero, mas eles, pelo testemunho, pela palavra, eles creram. Então, é para quebrar realmente todo o preconceito, porque o judeu tinha uma expectativa de um rei só dos judeus, né? Ele vai ser judeu, ele vai comandar o mundo, ele vai esmagar Roma e tal, mas não é bem isso. Jesus veio para o judeu, Jesus veio para o samaritano e veio para o estrangeiro. Veio também para os gentios. Aliás, a cura que nós estamos vendo aqui será de um homem que, se não era grego, era um judeu com forte influência grega, porque ele era um oficial de Herodes Antipas, era um meio judeu, meio samaritano, meio indumeu. Olha só como é que era Antipas, Bispo G. Porque Herodes era meio judeu e meio edomita, um idumeu. Isso. E ele tem Herodes Antipas com a mulher samaritana, que era metade judia com qualquer outro povo. Então Herodes Antipas era meio judeu, um quarto estrangeiro e um quarto indomita. É uma bagunça, né? Enfim. Imagine como é que judeu via Herodes Antipas. Pois bem, mas como já está tão envolvido por politicagem de judeus naquela época, que isso aí também era só discurso. Pois bem, então nós vemos aí a questão
de Herodes, desse oficial. Esse oficial de influência grega. Agora, Jesus não tinha empatia por Herodes Antipas, mas Jesus também não teve preconceito com esse homem, que veio pedir um milagre. Bem. Jesus poderia falar, não, você é oficial de Herodes Antipas, eu não gosto daquele cara. Jesus chama de raposa. Fala lá para aquela raposa. Olha como ele fala sobre Herodes. A velha raposa ainda. Velha raposa. Então, é uma coisa muito interessante. Jesus, ele não mistura estas coisas culturais, sociais, conflitos. Ele não põe, ele sabe que aquele homem tinha muita fé e estava ali para receber o milagre dependente de questões políticas. A forma como ele vem se sujeitar, Jesus, eu fiquei sabendo que o Senhor estava chegando e eu preciso de um milagre. O meu filho está morrendo. E ele pede para Jesus, né? Ele vai pedir o quê? Para que Jesus fosse até a casa dele. Vamos ler. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Deus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe o que seu filho vivia. Então, indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, Bispo G, o milagre acontece porque este oficial teve muita fé. Olha, Jesus tinha dado, chega para lá, falou, vocês só creem porque realiza o milagre. O oficial podia ter ficado inibido com essa posição de Jesus e falar, melhor deixa quieto, né? Melhor mais tarde, vamos ver depois. Não é nada. Ele fala, não, Senhor, desce agora antes que meu filho morra. Olha a fé desse cara, mesmo quando chega para lá de Jesus. E Jesus fala, não, eu não preciso ir não. Vá embora, vá até lá, porque o teu filho vive. Ele vai e ele confirma que o milagre aconteceu no mesmo momento que Jesus libera a palavra. Pontualmente. Então era a hora 7ª. Que se for o horário judaico, seria 1h da tarde. Se fosse o romano, seria como nós, 7h da noite. Enfim, é meio difícil, até porque ele chegou muito tarde. Então alguns atribuem que seria o horário romano. Agora, o curioso, Bispo G, veja você que está em casa aí no mapa. Agora, Bispo G, o que é muito curioso é a distância do milagre. Olha aí nesse mapa, Jesus está em Caná da Galileia, ele envia uma palavra e o milagre acontece a 31 quilômetros de distância, na cidade de Cafarnaum. Então, é muito interessante o quê? A cura de um estrangeiro e a cura acontece à distância. Bispo G, tem alguns milagres, não podemos generalizar, mas os milagres com estrangeiros normalmente aconteciam à distância. Então, por exemplo, a libertação de demônios da filha da mulher Cirofenícia. Ela vem para Jesus, pelo amor de Deus, não, depois eu faço o teu milagre. Não, pelo amor de Deus, eu posso comer as migalhas, como os cachorrinhos, não tem problema nenhum, mas cura. Aí Jesus fala para a mulher, pode ir que ela está curada. Jesus não foi até a casa dela, mas a menina foi curada. Nós temos a cura do servo do centurião, que aí o centurião fala, nem entra na minha casa que você sabe que ali o negócio é terrível, né? Eu ainda estou no meu processo de conversão, o negócio lá está feio. E o milagre acontece também à distância. Tem alguma coisa a ver de Jesus não querer entrar por algum motivo? Não, né? Não, porque, primeiro, Jesus nunca foi preconceituoso. Ele comia com prostitutas, publicanos, entrou na casa de Zaqueu, quer dizer, não tinha o porquê não entrar na casa desse oficial do rei. Então, o problema não era um preconceito, mas eu acho que seria a distância, o momento, porque ele ia andar 30 quilômetros para fazer a cura, se dali ele poderia fazer a cura e continuar exercendo o chamado dele da mesma forma. Eu acho que é uma questão mais prática. Mas aí que está o grande segredo, que o poder da cura está na fé do próprio oficial. Aliás, diz assim, né? Vai, disse-lhes Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não ficou assim. Tem certeza, Jesus? Jesus é muito longe daqui. A tua palavra vai chegar até lá? Não vai se desviar no meio do caminho. Não vai, exato. Poder, né?
Mas a cura, ela acontece debaixo do envio de Cristo e da fé daquele que busca. Lembre-se disso. Então Jesus deu um envio para ele. Ele poderia ter falado, não, Jesus, eu não vou sem você não, que loucura é essa? Imagina, eu vou chegar lá, vai estar igual. Não. Ele recebeu aquilo certo, convicto. Bem. Pode ir para a tua casa que o teu filho está vivo. Bem. E quando ele chega lá, no mesmo horário que foi falado, se cumpre o milagre. Então, eu quero viver um milagre, Bispo G. Eu creio que o senhor também quer viver um milagre. Ó. Eu creio que quem está em casa também quer viver um milagre. Qual o segredo? A fé, mas também um envio. Bem. Só fé sem envio da igreja, sem unção, sem palavra, sem exatamente esse poder transformador também não acontece. Não, inclusive o próprio Jesus falou, empunharão as mãos. Então, o empunhar as mãos é também de importância, porque é a delegação da cura. Então, são aspectos que, às vezes, as pessoas não se atêm o quanto são importantes, o impor as mãos sobre as pessoas. É uma delegação e a virtude espiritual que há em você, ela é transmitida. Agora, nós vamos ver um exemplo de uma cidade que Jesus vai visitar na sequência, Nazaré, e que não teve milagres. Nazaré, Bispo G, a cidade de Jesus. Jesus vai ser chamado o Nazareno. É. Agora, o que é curioso, ele tem a fama de Nazareno, mas a cidade rejeitava ele. Então, porque o que acontece, as pessoas muitas vezes baseiam aquilo que são os valores de Deus naquilo que é a humanidade da pessoa que caminha. Então, às vezes, não creem por esse motivo, né? Pela familiaridade. Então, Jesus, tenho certeza, alguém cresceu, jogou bola, brincou. O diferencial dele era a santidade, mas o que ocorre? A fé era o contingente importante para que houvesse um milagre. Então, existem momentos que a pessoa pode não ter fé. Isso é um contexto, o milagre pode se manifestar, porque não é só a fé da pessoa que vem trazer a cura, mas o que ocorre é quando a pessoa tem rejeição. Então, por conhecer a humanidade de Jesus, eles rejeitaram a cura. Aí é diferente. Porque existem momentos, teve uma pessoa que vai e fala, você tem fé que seu filho esteja curado? Fala assim, Jesus, ajuda-me na minha fé. Quer dizer, ele não tinha fé para que fosse curado, mas recebeu a cura. Então, é importante a fé, é um contingente importantíssimo. Mas, no caso de não haver fé, mas há alguém cheio de Espírito para trazer a cura, ela pode se manifestar. Agora, pode existir alguém cheio da unção de cura, mas a pessoa que vai receber não acredita. É diferente. Não é só não ter fé, é realmente, às vezes, rejeitar. Então, por exemplo, Bispo G, pode ser que alguém esteja assistindo agora e esta pessoa não tem fé. Eu não consigo crer como vocês creem. Eu não consigo entender o que esse negócio de Santo Espírito dentro de mim, me enchendo, unção, esse monte de coisa da igreja. Agora, ela não está perdida. Não. Ela pode muito bem receber do Espírito, alguém que vai ministrá-la, ela pode ter uma visitação do Espírito Santo, uma revelação, muitas coisas podem acontecer, até um milagre para ajudar na fé dela, enfim. O problema é ela rejeitar. Ela rejeitar. Se ela rejeitar, aí está perdido. Porque, por exemplo, a pessoa está lá, está numa necessidade, ela não acredita. Mas, de repente, ela não tem fé o suficiente para essa cura. Mas, a hora que o apóstolo está ministrando, por exemplo, a cura, fecha os olhos para receber. Ela pode ser curada. Agora, a pessoa chega lá e fala, que cura o quê, meu? Esse cara é curar. Eu tenho essa doença faz tanto tempo, não vai me curar hoje. Já era. Olha só. Já era. Primeiro, não vai ser um sinal, porque os milagres de Jesus eram também sinais. Então, a pessoa que é curada recebe um sinal. Agora, que ele já está desprezando, já não está querendo crer, como é que Jesus vai gastar, vamos dizer assim, entre aspas, um sinal com alguém que não está nem aí? Então, é um incrédulo, ele rejeitou, acabou, perdeu a bênção. A Bíblia narra de algumas cidades que rejeitaram Jesus. Mas Nazaré foi uma coisa muito louca, porque primeiro foi logo no começo do ministério, né, e a forma como aconteceu. Porque a rejeição veio através da liberação da palavra do próprio Jesus, né, dentro de uma sinagoga. Então vamos ler esse momento, porque este conflito, através da revelação, é impressionante. Porque, aliás, revelou também o que estava no coração dos nazarenos. Vamos lá.
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, quase um ano de ministério já de Jesus. Jesus chega em Nazaré, você vê aí no mapa a cidade de Nazaré, fica aí na região da Galileia, um pouco mais ao sul da Galileia, e era uma vila que tinha no máximo 2.000 pessoas. Essas vilas aí não tinham mais do que isso. Fala até cidade de Cafarnaum. Cafarnaum não era cidade não, era uma aldeia, era uma vila. Aldeia, uma vila. Era muito pequenininho. Uma vila. Agora, o costume em cada uma destas vilas era de frequentar um prédio chamado sinagoga. Bispo G, o que é uma sinagoga? A sinagoga, ela era a marca do que veio com um outro período chamado diáspora, né? Porque houve a diáspora, uma dissensão, vamos dizer, os povos foram, Israel foi difundido pelo mundo inteiro. E também houve em Jerusalém. Jerusalém, da mesma forma, quando houve um domínio sobre o Judá, foi para a Babilônia, também houve uma dispersão. Então, o templo, que era o referencial principal da forma de crer dos judeus, estava agora comprometido. Destruído o templo, e talvez aqueles estavam num local distante, mesmo se existisse o templo, não teriam condição. Então aí surge a figura da sinagoga, o local onde eles eram como um pequeno local referente ao templo. Então eles costumavam, inclusive, orar em direção a Jerusalém, tinha todo um contexto ligado, né? A forma da sinagoga ela era conduzida, virada para o lugar onde ficasse Jerusalém. Então, o quê? Com o referencial do templo. Então, seria a sinagoga como um referencial do templo em vários lugares do mundo. Mas não era um lugar de recepção de sacrifício, não era um lugar de oferta. Não, não. De ministração, de só aprendizado, palavra, meditar na lei. De adoração, de louvor. Era um lugar para preservar as raízes religiosas, as tradições religiosas do judaísmo. Isso. Basicamente é isso, até Liam hoje. a Torá. Até hoje, havia uma né? ministração, liam as midrashs, que eram outros livros. Debatiam também, muitas vezes. Era um lugar assim, da comunidade frequentar. Isso. Não é? Era um lugar muito importante para a sociedade judaica até hoje. Não é? Agora, essa questão de adoração, culto, sacrifício, por isso que foi se perdendo, né? Com a perda do templo, né? Isso foi se perdendo até Herodes levantar esse novo templo, mas no ano 70 também é destruído. E daí então não se tem mais templo. Muito bem. Jesus costumava frequentar a sinagoga aos sábados. Aos sábados é o dia que os judeus consagram e tudo mais, eles vão à sinagoga, momento de meditar na palavra, de estar com a família e tudo mais. Isso significa que Jesus era preso ao judaísmo, Bispo G? Sem dúvida, ele teve a origem dele no judaísmo, e o judaísmo não podemos desprezar, ele era um judeu. Ele era um judeu que cumpriu com todos os rituais, inclusive até no momento em que ele vai ser, vamos dizer, consagrado, chega o momento em que ele é batizado, até tem um referencialzinho aí de se cumprir com toda a justiça, porque ele agora se tornaria um ministro, ele estaria começando uma atitude muito mais, vamos dizer assim, voltada para valores espirituais, que foi um rito, porque era um rito, o batismo ali, para a interpretação poderia ser de um rito. Jesus não precisava do batismo de arrependimento de João Batista, do que ele tinha para se arrepender. Mas ele mesmo fala, importa por enquanto cumprir com toda a justiça. Então, Jesus, antes de morrer, ser entregue como sacrifício, ele cumpria com a lei sem qualquer problema. Mas sempre um contexto de vida, sempre de amor e vida acima de qualquer ritual. Jesus era um mestre respeitado já na época, Bispo G. Não era qualquer um que pegava a Torá ou o livro, as Escrituras ou o livro dos profetas, abria e lia publicamente. Então, Jesus já era um rabi respeitado. Sem dúvida. Inclusive, quando Nicodemos, que era uma pessoa já de uma, vamos dizer assim, de uma elite religiosa da época, de Jerusalém, hein? De Jerusalém.
que era o grande próximo centro. templo. Ele vai e chama ele de mestre. Então, o pequeno, né, o jovem rabi, porque Jesus era um jovem rabi, ele era conhecido e muito famoso já pelas suas ministrações. Então, o oficial da sinagoga, que cuidava do prédio da sinagoga, dos livros e tudo mais, ele vai entregar o livro, Jesus vai ler este livro em pé, porque o costume era ler em pé, mas na hora de discursar, sentavam-se. Eles colocavam ali como que em igualdade com todos os que estavam ali presentes. Tudo bem. Ele lê Isaías 61, né? Um pouquinho de Isaías 58, mas basicamente Isaías 61. E é o texto que fala sobre ungir. O Espírito Santo ungiu para realizar, enfim, né? Vamos ler. Ele fala, né? Ungir para libertar os cativos, para evangelizar os pobres, né? Enfim, restauração dos cegos, tudo bem. Ele lê este trecho. E o cumprimento, ele fala, agora aconteceu. Aconteceu por quê? Porque o batismo dele mesmo, o batismo nas águas, ele recebeu o Espírito Santo e agora estava começando, o negócio começou a acontecer. Só que é interessante que ele não lê o resto da passagem de Isaías. Ele lê só apregoar o ano aceitável do Senhor. Pá, fechou. Ele não lê mais. E isso é muito intencional, Bispo G, porque o resto do texto de Isaías fala assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, ok, Jesus leu. Aí o resto. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, o veste de louvor em vez de espírito angustiado, enfim. Algumas referências até apocalípticas. Então ele está colocando assim, eu estou falando o que está acontecendo agora, eu vou cumprir a minha caminhada para aquilo que virá. Isso. Então ele foi muito intencional na leitura, apontando exatamente para o fim dos tempos e o objetivo dele, que era ter o cumprimento do seu ministério para que nós alcancemos este caminho de salvação e assim estar com ele na eternidade. Não, perfeito. Perfeito? E também um lado, Dani, porque a manifestação de todos esses sinais, mesmo alguns que não são apocalípticos, viriam através do Espírito Santo também. Então, ali, a parte dele, ele foi até o final. Aí, dali para frente, seria a vinda do Espírito Santo, depois para se concluir através de uma visão mais escatológica. Vamos ver o que vai acontecer, então, no resto da história? Vamos ler Lucas capítulo 4. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Bom, o resultado não poderia ser diferente, porque agora Jesus também pegou na fragilidade do judeu, que era esse lance racial, né? Esse lance aí de estrangeiro, meu Deus do céu. Bom, vamos começar. Ele fala de 2 exemplos para falar sobre rejeição. Ele fala, vocês estão me rejeitando, mas não tem problema, é normal, faz parte de vocês rejeitarem. Tá? Por quê? Porque eu convivo com vocês, eu joguei bola com vocês, eu empinei pipa com vocês, enfim, eu convivi com vocês e é normal não ser bem recebido em sua própria casa. É normal vocês não crerem. Não tem problema. Vou dar alguns exemplos para vocês. Elias realizou milagre em uma mulher viúva, estrangeira, de Sarepta, que era a origem da malignidade de Israel na época de Jezabel. Sidom. Ele fala, muitas viúvas morreram de fome, mas uma estrangeira não morreu. Por quê? Porque ela obedeceu a Elias. Amém. Muito bem. Aí ele vai falar de Eliseu. Aí ele fala, olha,
muitos leprosos morreram, muitos leprosos poderiam ter sido curados, mas um estrangeiro, inimigo, foi curado. Então ele começa a falar, olha, será que só eu estou sendo rejeitado? Elias foi rejeitado, Eliseu foi rejeitado, Ezequiel foi rejeitado, Jeremias foi rejeitado. Praticamente todos os profetas foram rejeitados pelo seu próprio povo. Ponto 1. Ponto 2, ele usa exemplos de grupos sociais marginalizados, viúva e leproso. Ou seja, olha, a viúva e leproso está recebendo e vocês não. Pois é. E ele inclui os gentios, porque aí tocou na ferida, aí machucou. Aí falou o seguinte, estrangeiro vai me receber, e vocês não. Vai ter muito estrangeiro que vai se converter, vai viver milagre, e vocês não. Então, aquela forma como Jesus tratou, era exatamente para ensiná-los que aquele reino não era um reino político, não era de expectativa cultural, era um reino espiritual. Aí eles pegaram Jesus, vão apedrejar, mas na hora que eles iam apedrejar, eles pensaram assim, normalmente o apedrejamento eles tacavam num precipício e lá de baixo eles tacavam pedra do tamanho da cabeça do ser humano. Nossa. Era essa a prática, eles tacavam assim. Aí eles falaram assim, não vamos atacar, porque na hora que rolou uns 5 minutos de pensamento, Jesus saiu no meio deles, porque eles pararam assim, não podemos, porque não teve um julgamento, porque a lei judaica exigia um julgamento formal em caso de apedrejamento. Não é qualquer um que chegar lá, vamos apedrejar. Perfeito? Então Jesus vai sair ali no meio deles. Bom, essa foi a primeira rejeição. Jesus já falando para eles, vocês não vão lançar no precipício o meu chamado. Ponto. Aliás, você que está em casa, não deixe a religiosidade lançar o teu chamado no precipício. Isso é muito sério. Mas tudo indica, Bispo G, que ele voltou para Nazaré. Alguns falam que é o mesmo momento, outros falam que ele voltou mais uma vez para Nazaré e a mesma cena de novo. Os nazarenos rejeitando Jesus. Vamos ver, capítulo 13 de Mateus. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Jesus não pôde fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. Não tinham fé por quê? Jesus é carpinteiro. Aliás, Bispo G, carpintaria na época era febre, né? Porque a cidade de Séforis, que era a capital da Galileia na época, tinha sido destruída por uma revolta e tudo mais. E depois a Galileia estava em fase de reestruturação, né? Da sua infra, das cidades, enfim, que os romanos tinham destruído. Então, tinha muito serviço de carpintaria, de construção na época. Então, pode-se dizer que José estava bem. Estava bem, com certeza. Com certeza, né? Então, a família ali ia muito bem, obrigado. Porque 20 anos antes, algumas cidades tinham sido destruídas pelos romanos. Agora, eles falam assim, Jesus é carpinteiro. Olha, ele é irmão, lá, Tiago, José, Simão, a gente conhece as irmãs dele. Você vê que José e Maria tiveram muitos filhos, né? Aqui mencionam 4 homens e ainda algumas mulheres. Isso. Então, muitos filhos. Conheço aqui do bairro, imagina, Jesus está aqui com a gente. Até Herodes, Bispo G. Quando falaram de Jesus para Herodes falou, deve ser João Batista, que ressuscitou. E agora que ele ressuscitou, ele está com poderes especiais. Agora, na verdade, o que Jesus estava chocado, o que Jesus falou, que ele ficou chocado, ele ficou admirado, né? Fala assim, na versão de Marcos, no capítulo 6, fala assim, que ele admirou-se da incredulidade deles. Que é o que o Bispo já tinha falado. A incredulidade, o problema é a ausência de fé. E retoma aquilo que João fala logo no primeiro capítulo, né? Que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, essa pergunta para você que está em casa, quem é Jesus para você? Jesus para você é o que? É um carpinteiro? É um nazareno? É o irmão de Tiago, de Simão, de Judas, de um monte de... Das irmãs? Das irmãs, Quem é Jesus para você? Um grande mestre, um grande rabi? Jesus é um grande profeta para você? Jesus, para alguns, aliás, para muitos até, né, na época, era isso. Mas para 12 apóstolos, ele é, até para o traidor, Jesus era o Filho de Deus. Amém. Não é?
Então é muito importante você que está em casa, você reconhecer quem é Jesus na tua vida. Você ainda não reconheceu? Então confesse agora. Declare: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Filho de Deus e os meus pecados estão perdoados. E essa confissão faz com que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Então vá procurar uma igreja, seja discipulado, se prepare, porque você tem um chamado para a tua vida. Não deixe mais religião, ser humano, conceitos políticos, sociais, ideologias, tanta coisa louca aí fora. Tudo isso é passageiro. Ficará com os homens, e os homens vão voltar para o pó, e o espírito vão para a eternidade. Agora, para onde na eternidade? Qual é o problema? Vai para o céu ou vai para o inferno? Quem determina isso? Você. Então, se prepare, não deixe que a religião e as loucuras desse mundo lancem o chamado no precipício, porque em Nazaré não aconteceu milagre. Deus quer fazer milagre na tua vida. Você precisa se abrir para a fé. Confira agora a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a cura do filho de um oficial do rei Herodes. Jesus iniciou sua longa temporada ministerial na Galileia, realizando milagres, pregando nas sinagogas e discursando nos montes. O filho do oficial foi curado pela palavra liberada por Jesus a 31 quilômetros de distância. Isso nos ensina que o milagre acontece debaixo do envio de Cristo e da fé daquele que o busca. Por outro lado, vimos que a incredulidade tomou conta de Nazaré, a terra da infância de Cristo. Por isso, Jesus não realizou milagres ali. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.